Agora nós vamos falar sobre o grupo fonte, que é esse grupo de comandos que eu vou mostrar aqui para vocês. Um dos grupos mais famosos que a gente tem. Vamos digitar aqui a palavra aulas, vamos botar aqui cursos e mouse. Botamos 3 palavras ali. Então vamos fazer algumas modificações no texto. Selecionei o texto, então vamos usar esse grupo fonte primeiro para mudar a fonte. Ah, não quero a fonte calibre, então vou clicar aqui e vou escolher uma outra fonte, como Times New Roman. Então posso alterar o tipo da fonte. Quero um tamanho de fonte diferente, aí eu tenho o botão tamanho da fonte, onde eu vou clicar e vou escolher uma fonte maior. Então aumentei, posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte ali. Depois nós temos esse botão que é o aumentar tamanho da fonte. Então vamos selecionar só a palavra cursos aqui para deixar ela com tamanho de fonte diferente. Ó. Então com o botão aumentar tamanho da fonte, na tecla de atalho Ctrl Shift maior, eu vou clicando e percebe que ele vai aumentando gradualmente o tamanho da fonte. Aí ao lado eu tenho o botão chamado diminuir tamanho da fonte, onde cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai diminuindo, vai reduzindo o tamanho da fonte, aqui da tecla de atalho Ctrl Shift menor. Então eu vou clicando, ó, clicando, percebe que ele vai diminuindo o tamanho da fonte gradualmente, até ficar num ponto que eu não enxergo mais. Então vou voltar a clicar aqui no botão aumentar tamanho da fonte para visualizar melhor aqui o tamanho da fonte desse meu texto, né? Depois, ao lado, nós temos esse botão muito interessante também, chamado maiúsculas e minúsculas, que quando o usuário clica, tem as seguintes opções. Primeira letra da frase em maiúscula, que deixa só a primeira letra da frase em maiúscula e o resto em minúsculas. Temos a opção minúscula, que vai deixar o texto todo em letras minúsculas. Temos a opção maiúsculas, que vai deixar o texto todo em letras maiúsculas. Temos colocar cada palavra em maiúscula, que na verdade vai colocar somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula e o resto em minúscula. E temos a opção alternar ou alternar maiúsculo e ponto barra minúsculo, que alterna invertendo. Tudo que estava em letras maiúsculas vai ficar em letras minúsculas e vice-versa. Vamos testar cada um desses itens aqui. Então vou selecionar esse texto aqui. Vamos clicar no botão maiúsculas e minúsculas e vamos escolher primeiro minúscula. Aí todo o meu texto ficou em letras minúsculas. Clicando novamente aqui no botão maiúsculas e minúsculas, eu vou escolher maiúsculas. Percebe? Todo o texto ficou em letras maiúsculas. Vamos clicar novamente e agora eu vou escolher primeira letra da frase em maiúscula. Percebe que só o A de aulas é que ficou em maiúscula e o resto tudo em letras minúsculas, porque eu escolhi justamente a primeira letra da frase em maiúscula. Agora eu vou escolher esse aqui é perigoso. Ao colocar cada palavra em maiúscula, coloca, na verdade, somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E o resto vai ficar em letras minúsculas. Vamos testar? Cliquei ali e percebe que só o A de aulas, o C de cursos e o M de mouse é que ficaram em letras maiúsculas. O resto ficou em letras minúsculas, justamente porque eu pedi colocar cada palavra em maiúscula, que na verdade coloca somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E se eu escolher agora essa opção chamada alternar maiúsculo ponto barra minúsculo, ele alterna, quer dizer, ele inverte tudo que estava em letras maiúsculas fica em letras minúsculas e vice-versa. Vamos clicar aqui para verificar, ó. Cliquei, percebe o A que estava maiúsculo ficou minúsculo, o C maiúsculo ficou minúsculo e o M de mouse maiúsculo ficou minúsculo. E aí o ULAS ficou maiúsculos e estava minúsculos e o URSUS ficou maiúsculo, estava minúsculo, e o AUSE aqui também ficou maiúsculo, estava minúsculo, porque eu pedi para alternar. Vou pedir novamente para alternar, e aí ficou aqui como estamos visualizando agora. Então esse botão aí também muito importante, o nosso botão maiúsculas e minúsculas que nós temos aqui dentro do Word. Outra coisa importante, pessoal, também posso limpar a formatação a qualquer momento. Exemplo aqui, ó, eu tenho um determinado texto que eu vou digitar aqui, vamos botar só aulas por enquanto. E vamos mudar bastante a formatação do textual. Vamos botar negrito, itálico, sublinhado. Eu já tinha mudado o tamanho da fonte, né? Vamos botar outra fonte aqui, Arial. Vamos aumentar o tamanho da fonte para 20. E agora, se eu clicar nesse botão aqui, ó, até vou mostrar para vocês na tela o nome do botão bonitinho aqui, que depois eu mostro ele na prática. Então, se eu clicar nesse botão, que é o limpar
toda a formatação, ele vai remover toda a formatação do texto, voltando à formatação padrão original e inicial do Word, que é a fonte calibre tamanho 11. Observa de novo, ó, eu estava com o texto negrito, itálico, sublinhado, fonte Arial, tamanho 20, e aí quando eu clico aqui no botão limpar toda a formatação, ele limpa as formatações que eu havia aplicado nesse texto, retornando as formatações do padrão original e inicial aqui do Word. Então também um recurso aí bem interessante de usar, para que a gente possa muitas vezes pegar um texto que tem um monte de formatação diferenciada e a gente pede para limpar a formatação, ele vai voltar retornando as formatações que tinha no padrão original inicial do Word, que é a fonte calibre, tamanho 11, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. Ainda falando aqui dentro da guia página inicial do grupo fonte, agora vamos ver comandos bem tradicionais como negrito, itálico e sublinhado. Então vamos colocar aqui o texto aulas, vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. E aí vamos selecionar essa palavra aulas e aplicar, respectivamente, aqui o negrito da tecla de atalho Ctrl N, que deixa a fonte mais espessa, o itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada, e o sublinhado da tecla de atalho Ctrl S, que aplica uma linha na parte inferior. Então, só repetindo aqui, negrito Ctrl N, itálico Ctrl I e o sublinhado Ctrl S, uma linha na parte inferior. Eu vou retirar esses três comandos agora de novo, deixar o texto sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, para mostrar uma coisa bem interessante. Quando a gente clica junto ao botão sublinhado, nessa setinha, a gente tem outras opções de sublinhado, como, por exemplo, poderia escolher um sublinhado duplo, poderia escolher aqui um sublinhado mais espesso, um sublinhado pontilhado, um sublinhado tracejado, entre outros. Então, até sublinhado ondulado tem aqui, ó. Vamos escolher o sublinhado ondulado. Então, percebe que a gente tem diferentes padrões de sublinhado que a gente pode escolher. O padrão, claro, inicial é o sublinhado simplesmente assim chamado, que é o sublinhado simples, que eu acabei de aplicar aqui, mostrando para vocês isso também, tá bom? Perfeito. Ao lado aqui do sublinhado, nós temos o chamado botão taxado, que quando a gente clica, ele aplica uma linha no centro dos caracteres. É interessante até ver o que o Word fala sobre o taxado, ó, riscar o texto traçando uma linha no meio dele. Quer dizer, ele é diferente do sublinhado, que é uma linha na parte inferior, o taxado é uma linha no centro dos caracteres, como a gente viu. Vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer dois exemplos bem tradicionais também que eu acho interessante. Um é colocar H2O. Tenta imaginar esse H2O e eu gostaria que esse 2 do H2O ficasse um pouquinho menor na parte inferior. Para isso eu tenho um comando aqui chamado subscrito da tecla de atalho Ctrl igual. Quando eu clico, percebe que aquele 2 ficou subscrito. Quer dizer, ele fica um pouquinho menor na parte inferior. Vamos ver o que o Word diz sobre o subscrito, digitar letras bem pequenas abaixo da linha de texto. Esse é o subscrito. Agora vamos fazer uma outra experimentação aqui. Vamos tirar esse H2O e eu vou colocar aqui 23. E eu gostaria que esse 3 do 23 não fosse um 23, fosse 2 no expoente 3. Gostaria que esse 3 fosse a representação de um expoente. E para isso eu tenho que colocar ele um pouquinho menor na parte superior. E aí nós temos aqui então o botão sobrescrito na tecla de atalho Ctrl Shift+. Ctrl Shift+ é o sobrescrito, percebe? A fonte fica um pouco menor na parte superior. Esse é o comando sobrescrito. Então não tem erro aí, subscrito e sobrescrito. Vamos ler ali o texto do sobrescrito, digitar letras bem pequenas acima da linha de texto. Ctrl Shift+ é a tecla de atalho. Vamos retirar de novo, vamos digitar aqui a palavra aulas. E agora, pessoal, ao lado ali, nós vamos encontrar um botão que nos permite aplicar vários efeitos. É o botão chamado Efeitos de Texto e Tipografia. Quando a gente clica nesse botão, até vou afastar um pouquinho aqui a visualização para facilitar vocês. Aí, então quando a gente seleciona aqui um texto, como eu vou fazer agora com esse texto aulas, né? E a gente clica aqui no botão Efeitos de Texto e Tipografia, aparece aqui vários efeitos prontos para aplicar ao texto. Efeitos que costumam ter contorno, sombreamento, reflexo, brilho, tem várias opções, né? Vamos escolher um deles aqui só para demonstrar. Vou escolher esse aqui e vamos aumentar o tamanho da fonte para vocês enxergarem bem esse efeito de texto que eu apliquei. Vamos até botar negrito para ficar mais espesso. Então percebe que nesse caso esse efeito de texto que eu apliquei, ele tem ali reflexo, ele tem gradiente, que é a graduação de um tom de cor para outro,
Bem legal esse recurso porque ele vai além do que é o básico, como o caso do negrito, itálico, sublinhado, que são coisas bem simples, né? Aqui é mais sofisticado. Vamos tirar de novo aqui. E agora eu vou digitar um parágrafo. Vamos colocar aqui aulas. Vamos botar um texto um pouquinho mais longo aqui. Botar um ponto final. E agora eu vou falar sobre a capacidade que a gente tem de aplicar cor de fundo ao texto. Existe aqui o comando chamado cor do realce do texto, que funciona como se fosse uma caneta marca-texto. Basicamente é assim, ó. Se eu selecionar uma determinada palavra, uns determinados caracteres, e clicar aqui direto no botão cor do realce do texto, ele altera a cor de fundo daquele texto selecionado, como vocês acabaram de ver, certo? Isso é o que faz o nosso botão cor do realce do texto, altera a cor de fundo do texto selecionado. A gente pode fazer uma outra maneira de usar esse comando. O usuário pode não selecionar nada e aí sim clicar no botão cor do realce do texto, que ativa o cursor como se fosse uma caneta marca-texto. E agora basta clicar e ir arrastando que ele vai alterando a cor de fundo dos textos onde eu arrasto, quer dizer, vai realçando, vai funcionando de fato como se fosse uma caneta marca-texto. Depois não quero mais usar o comando, posso pressionar a tecla ESC ou clicar de novo no botão cor do realce do texto. Uma outra coisa interessante a se dizer desse comando é que a gente pode alterar a cor do realce, né? Não quero o amarelo, então eu clico naquela setinha que aparece junto ao botão cor do realce do texto e escolho uma outra cor. Vou escolher verde. E agora percebe que ele está realçando, alterando a cor de fundo do texto selecionado, só que com a cor verde. É bem a ideia mesmo de uma como se fosse uma caneta marca-texto. Vamos fazer aqui para voltar ao nosso texto inicial. Vamos digitar mais alguns textos aqui, aulas, cursos, concursos. Vou botar aqui embaixo mesa, cadeira e parede. E eu vou ampliar de novo a visualização para aparecer com vocês aí, bem mais ampliado. O próximo botão, então a gente já falou aqui do botão cor do realce do texto, né? E agora vamos falar sobre o botão cor da fonte, que como o próprio nome indica, altera a cor dos caracteres. Selecionar então aqui a palavra curso, clicar no botão cor da fonte, e ele altera a cor daquele texto selecionado. Se o usuário selecionar o texto e quiser outra cor, basta clicar aqui então na setinha que aparece junto ao botão cor da fonte, clica nessa setinha que aparece junto ao botão cor da fonte aqui, e aí aparece um painel. Nesse painel o usuário pode escolher a cor que ele deseja aplicar, como eu acabei de fazer aí na prática também. Uma outra coisa interessante de se falar sobre o botão cor da fonte, deixa eu voltar a aparecer com vocês, é que a gente pode escolher até cores como gradiente, entre outras. Vou mostrar também na prática aqui. Vamos selecionar essa palavra cursos e vamos aumentar bastante o tamanho da fonte aqui, para vocês enxergarem bem. Vamos aplicar o negrito. E agora eu vou clicar ali na setinha que aparece junto ao botão cor da fonte e ali tem a opção mais cores, que abre uma paleta de cores bem mais abrangente. Eu posso ainda clicar no personalizar, que a gente pode com essa setinha escolhendo de forma mais precisa o tom exato de cor que a gente deseja. Ou digitar valores ainda em modelos de cores variados, como o caso do modelo RGB, que tem cores básicas como o vermelho, o verde e o azul misturadas para formar as outras cores. E aí eu clico ali e ele personalizou, fazendo uma cor bem personalizada de acordo com a minha necessidade. Outra coisa legal é que o usuário pode clicar também na setinha do botão cor da fonte e escolher gradiente. E gradiente é a ideia da graduação de um tom de cor para outro. Então, por exemplo, aqui tem vários gradientes no tom, nesse tom que eu escolhi, ó. E aí percebe que ele aplica um gradiente, graduando de um tom para outro. Também é possível fazer isso aí com o nosso botão cor da fonte. Bem fácil de usar também, né? Vamos voltar a ampliar a imagem ali. E esses são alguns dos itens que a gente tem dentro do grupo fonte aqui do nosso Word, da guia página inicial do Word.